Então, vamos lá. Antes de começar exatamente sobre o que eu vou falar, eu gostaria de fazer uma introdução, explicar o contexto histórico da história que eu vou contar para vocês. Então, a gente está num tempo em que ainda não existiam muitos reinos, ainda não existiam países, em que as pessoas eram organizadas, na verdade, de acordo com as famílias delas. Deus escolhe uma pessoa, que se chama Abraão, e a partir dessa pessoa ele promete que ele vai vir um povo, ou seja, os filhos dos filhos dos filhos dele vão ser um povo, e esse povo vai ser um povo escolhido por Deus, que vai ser protegido por Deus e vai ser usado por Deus para fazer a vontade dele na terra. Tá, beleza. Obrigado. Efeito especial aqui. E depois de algumas gerações, então, dos filhos desse homem, Abraão, Israel, que é o nome desse povo, se torna, então, um povo e, enfim, um reino. Então, agora eles têm um rei, eles têm uma organização, as famílias deles estão organizadas. E quando esse reino ele está organizado, ele não é o único, então existem vários reinos ali ao redor, e no meio desse tempo em que as coisas estão começando a se organizar, Deus chama Jonas. Então eu vou contar a história de Jonas aqui para vocês. E Deus chama Jonas, e ele chama Jonas para pregar a palavra de Deus, para pregar arrependimento à cidade de Nínive. E Nínive é a capital de um outro reino que tem ali perto. É um reino, na verdade, considerado adversário por Israel. Então existiram guerras entre Israel e Nínive. E Nínive era reconhecida pelo povo de Israel e também por outros povos ao redor como uma cidade em que as pessoas eram agressivas, em que as pessoas eram violentas, em que existia muita morte, muito roubo e esse tipo de coisa. E Deus chama Jonas justamente para pregar para eles, para que eles se arrependam de todo esse mal que eles fazem. Mas Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foge na direção contrária. Então ele entra num barco, ele paga a passagem, né? E ele vai em direção a um lugar que é chamado de Tarsis. A gente acredita que seja na Espanha, mas a gente não tem certeza. O que acontece é que enquanto esse navio está no mar, enquanto ele está indo em direção a Tarsis, veio uma grande tempestade sobre o mar, sobre esse navio. Deus manda essa tempestade. E essa tempestade é tão forte que os marinheiros, as pessoas que estão no navio, elas começam a jogar a carga do navio para fora do barco, para que o barco fique mais leve e tenha mais chance de sobreviver àquela tempestade, eles tenham mais chance de conseguir remar o barco na direção da terra, que seria o lugar seguro. Mas a tempestade está tão forte que isso não adianta. Cada uma das pessoas que estão naquele navio começam a orar para os seus deuses em busca de favor, em busca de ajuda. E enquanto tudo isso está acontecendo, Jonas está dormindo no porão do navio. E vão lá acordar Jonas, ficam, cara, Jonas, o que você está fazendo? Você está dormindo? Acorda aí, ora para o seu Deus, porque vai que o seu Deus salva a gente disso que está acontecendo. E depois de um tempo dessas coisas acontecendo, deles nessa tempestade no mar, eles discutem um pouco sobre o que poderia estar acontecendo e eles decidem tirar sorte para descobrir de quem que era a culpa de tudo aquilo estar acontecendo. A sorte cai em Jonas e perguntam para Jonas, de onde que você é, quem você é, que Deus você serve? E ele responde todas essas perguntas, né? Eu sou Jonas, eu sou lá do povo de Israel, eu sirvo ao Deus vivo. E ele explica para as pessoas como Deus mandou ele ir para um lado e ele está fugindo de Deus indo para o outro. E as pessoas ficam tipo, meu Deus, você que fez isso acontecer com a gente, então o que a gente pode fazer para Deus? O que a gente pode fazer para que essa tempestade saia de onde a gente está e deixe a gente em paz? E ele fala, cara, se vocês me jogarem no mar, daí vai dar tudo certo. E eles ficam tipo, mano, se esse cara desobedeceu o Deus dele, está acontecendo isso, imagina se a gente jogar ele no mar e ele morrer, a gente está ferrado, não vamos não. Aí eles ficaram mais um tempo tentando remar e tal, mas chegou um ponto que eles ficaram, não dá, a gente vai ter que jogar o Jonas no mar. Pegaram o Jonas, inclusive oraram para Deus, ficaram, Deus, você está vendo, você testemunha, a gente só está fazendo isso porque ele disse que é para a gente fazer, a gente não quer fazer mal para ele. E jogaram ele no mar, e assim que jogaram ele no mar, a tempestade passou. E Jonas, estando no mar, ele é engolido por um peixe. E sim, algumas pessoas conhecem a história como uma baleia, e tem gente que diz, não, é uma baleia, é um peixe. Uma coisa importante é que naquela época a gente não existia aquela separação, réptil, anfíbio, mamífero, então tudo que tinha no mar era peixe, então pode ser que tenha sido uma baleia, a gente não sabe, mas era um peixe grande o suficiente para engolir uma pessoa. O que acontece é que esse peixe engole Jonas,
E dentro do peixe, Jonas ele tem uma reflexão, ele tem um momento com Deus, ele ora. A gente tem no 2º capítulo do livro de Jonas uma oração muito bonita, inclusive. E depois de 3 dias, ele fica 3 dias na barriga do peixe e o peixe gospe Jonas de volta na terra. Quando ele é cuspido de volta na terra, Jonas ele ouve Deus de novo. Então Deus chama ele de novo e fala de novo para ele: ó, Jonas, você tem que ir lá para Nínive, para aquela cidade adversária, para aquela cidade agressiva e violenta, e você vai pregar arrependimento para aquela cidade. Dessa vez Jonas fica bem, então eu vou, né? Dessa vez Jonas vai até Nínive. Jonas ele prega na cidade de Nínive. Então Nínive é uma cidade extremamente, ela era muito grande, diz que precisava de 3 dias para você passar por dentro da cidade. Jonas ele prega por essa cidade, ele prega arrependimento. Ele diz para aquela cidade que se eles não deixarem os maus caminhos deles, não deixarem as coisas ruins que eles fazem de lado, em 40 dias Deus ia destruir aquela cidade. E para surpresa de Jonas e de muitas pessoas, na verdade, Nínive se arrepende. Os ninivitas, povo de Nínive, eles percebem que eles realmente estavam fazendo errado, eles começam a jejuar, eles trocam de roupa, eles deixam de lado as roupas bonitas que eles tinham, eles vestem roupas bem simples para mostrar que eles estão tristes com aquilo que estão fazendo, eles estão buscando mudar de atitude, eles fazem jejum. Inclusive o rei deles, quando ele ouve a notícia da pregação de Jonas, ele ordena que todos façam jejum, inclusive os animais. Então existe uma grande comoção dentro de Nínive e Nínive se arrepende. E quando Nínive se arrepende, Deus perdoa Nínive, apesar de tudo aquilo que eles fizeram. E ele decide não mandar todo aquele castigo que ele tinha prometido através de Jonas, porque eles se arrependeram. Mas Jonas fica bravo. A gente tem lá em Jonas, livro de Jonas na Bíblia, capítulo 4, versículo 2, orou o Senhor e disse, não precisam abrir, eu vou ler aqui para vocês, tá? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E isso é uma reação um pouco estranha quando a gente para pensar. Ele foi pregar arrependimento para uma cidade, as pessoas mudaram, começaram a fazer aquilo que Deus queria, Deus perdoa eles e Jonas fica triste. Isso revela um pouco sobre como Jonas olha para aquela cidade, quais que são os olhos de Jonas para aquela cidade, como Jonas vê aquela cidade. Jonas vê aquela cidade simplesmente como inimigos do povo dele, inimigos de Deus, como pessoas que são extremamente violentas, extremamente ruins, e ele vê aquelas pessoas como pessoas que são indignas de receber perdão e misericórdia. E a partir daqui a gente entra na parte mais importante da história. Sim, porque Jonas é conhecido por ter sido engolido por um peixe, mas essa não é a parte importante da história. A parte importante da história acontece depois de Jonas sair da cidade. Deus já tinha perdoado a cidade, mas Jonas ele sobe num monte ali perto e ele quer assistir a destruição de Nínive. Ele pensa, vou aqui assistir, vai que Deus decide destruir eles de novo. Ele sobe num monte e enquanto ele está lá no monte, Deus ele faz uma planta crescer, meio que do dia para a noite para proteger Jonas do sol, porque Jonas está em um ambiente em que tem muito sol. Essa planta cresce, a sombra dessa planta cobre Jonas, e ele fica muito feliz com essa planta, porque Deus mandou uma planta para cuidar dele, para que ele não passasse mal por causa do sol. E assim Jonas fica muito feliz. Mas no dia seguinte, Deus manda um verme que mata essa planta. E essa planta morre no dia seguinte. E Jonas fica muito triste com isso, porque ele estava muito feliz com a planta e agora a planta morreu. E ele fica muito bravo, ele fala com Deus, nossa Deus, seria melhor se eu morresse do que eu continuasse vivendo, porque eu estou muito triste com essa planta. E aqui a gente tem uma conversa muito interessante de Jonas com Deus. Porque Jonas fala isso para Deus, de tipo, cara, por que você levou a minha planta? Por que você matou a planta que cuidou de mim? E Deus olha para ele e fala, tipo, cara, você tem compaixão, você está triste por uma planta que nasceu ontem, morreu hoje, que você não ajudou, você não trabalhou para que ela crescesse, você não regou ela, você não cuidou do solo, ela veio, foi, passou, mas você fica triste comigo quando eu tenho compaixão das 120 mil pessoas que moram lá em Nínive, que mal sabem o que é o certo e o que é o errado, e daí quando eu perdoo elas, você fica bravo comigo. E Deus tem essa conversa com Jonas, e esse é o ponto importante da história de Jonas. Isso, inclusive, é onde
a história acaba. Por quê? Porque a resposta dessa pergunta é óbvia. É óbvio que você vai ter mais compaixão de 120 mil pessoas do que de uma planta. E eu acredito que Jonas, ele foi a pessoa que escreveu esse livro, e ele aprendeu isso e ele decidiu escrever isso porque foi uma coisa muito importante que ele aprendeu. E esse livro de Jonas, apesar de ter apenas 4 capítulos, ele tem muitas coisas para se aprender ao longo da história. Eu lembro, inclusive, quando eu comecei lá na CNE, o pastor estava fazendo uma série sobre Jonas, cada domingo era um capítulo, e é incrível como em cada capítulo você consegue aprender alguma coisa. Mas o foco que eu quero trazer aqui agora para vocês é justamente essa diferença entre a visão de Jonas e de Deus em relação a Nínive, ao povo de Nínive. Porque a reação que Jonas tem em relação ao perdão de Deus para com os ninivitas é uma reação que espanta a gente. A gente fica tipo, cara, como assim você está triste que Deus perdoou? Isso não faz muito sentido. Só que essa reação ela é mais comum do que a gente acredita que ela seja. Então, a primeira coisa que a gente tem para aprender aqui é que a gente não pode ser como Jonas. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas ao nosso redor e a gente julga elas por aquilo que elas fazem ou aquilo que elas não fazem, aquilo que elas conseguem e não conseguem fazer. E a gente muitas vezes olha para elas e diz, cara, essas pessoas elas não são dignas de respeito, elas não são dignas de amor, mas não é isso que Deus pensa. Não é assim que Deus pensa. Todos nós somos dignos desse perdão de Deus. Mas a coisa mais importante que eu quero tratar aqui com vocês hoje é que provavelmente existem pessoas, ou pode ser que existem pessoas que tratam você da mesma forma que Jonas trata Nínive. Podem existir pessoas que julgam você, que olham para você com um olhar de julgamento, que olham para você e ficam tipo, cara, essa pessoa ela não merece nada que ela tem. Elas te dão um valor associado àquilo que você pode ou que você não pode fazer. Se você tem notas boas, você merece respeito. Se você não consegue passar na média, então essa pessoa não vale nada. Essa pessoa, se você sabe fazer bem esporte, então geralmente futebol, né, para os meninos, então você é uma pessoa legal. Mas se não, você não tem valor. Se você é popular, se você tem muitos amigos, então você tem valor. Se não, aí não, você não vale nada. Existem pessoas que realmente olham para vocês dessa forma, ou pode ser que existem pessoas que olhem para vocês dessa forma. Só que quando a gente pensa nisso, eu acho importante a gente refletir também sobre quem é que define o valor de alguma coisa. Eu não estou falando só de pessoas, estou falando de qualquer coisa. Se eu tenho o meu celular e eu quero saber quanto ele vale, e eu pudesse conversar com qualquer pessoa na Terra, quem que é a pessoa que melhor vai saber o valor do meu celular? O vendedor de celular? Quase. É a pessoa que fez o celular. Porque mesmo o vendedor, mesmo a pessoa que usa com frequência, ela não sabe tudo que o celular consegue e não consegue fazer. Tudo que tem dentro do celular e tudo que precisa ser feito para que o celular seja criado. E assim, não importa se eu quero vender o meu celular, eu falo lá com o cara que criou o celular e ele diz, vale, sei lá, R$1.000. E daí chega um outro cara que quer comprar o seu celular e diz, mas ele não vale tanto, eu te dou R$200 no máximo. Tipo, faz sentido o que essa pessoa falou? Não faz sentido o que essa pessoa falou. Não importa o quanto ela acha que o meu celular vale. Porque vale aquilo que o cara que criou o celular diz que vale. Porque ele conhece o celular. E assim, do mesmo jeito, mesmo que Jonas olhe para Nínive e diga que, cara, eles não têm valor porque eles matam, eles são violentos, eles roubam. Mesmo que algumas pessoas olhem para você e digam que você não tem valor porque você não obedece, porque você não se comporta, porque você não tira notas boas suficientes, porque você não sabe jogar bola, ou não sabe fazer qualquer esporte, ou você não é popular o suficiente, não tem amigos, ou sei lá, para as meninas, se você não é bonita o suficiente. Tem gente que olha para você desse jeito, mas mesmo que elas digam isso e acreditem nisso de você, o que importa é o que Deus diz. O que importa é o que Deus olha para você e vê o valor em você. Porque não importa o que todas as outras pessoas digam sobre o meu celular, se o Criador diz que vale mais, vale mais. E lá na criação, quando Deus estava criando todas as coisas, Ele, que é o nosso Criador, Ele é o que fez a gente, que conhece a gente melhor que todo mundo, que é a opinião que realmente vale sobre nós, Ele diz o seguinte sobre a gente: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso quer dizer que, independente do que as pessoas digam sobre você, independente do que as pessoas achem sobre você, sobre o seu valor, Deus, ele olha para você e ele diz que você tem um valor inerente. E não só você, mas todas as pessoas ao seu redor têm um valor inerente. Inerente quer dizer que simplesmente faz parte. Simplesmente faz parte. Não importa o que aconteça com você, não importa o que você faça, não importa o que você não faça, não importa o que você perca ou o que você ganhe. Isso é uma coisa que vai continuar fazendo parte de você, porque está dentro de você. É um valor inerente de que, cara, você foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E a conclusão que a gente chega, ou o resumo que a gente pode fazer sobre essa história que a gente está escutando aqui, é que, sim, a gente está acompanhando talvez a história do povo de Deus, de Israel, que é um povo escolhido, que é um povo que Deus gosta e protege muito, mas que mesmo os inimigos desse povo, eles são pessoas que têm valor inerente, eles são pessoas que merecem perdão. E Deus mostra isso através daquilo que ele ensina para Jonas, através daquilo que ele manda Jonas falar para a cidade de Nínive. E que existem duas coisas extremamente importantes que a gente aprendeu hoje. A primeira é, cuidado, não seja do mesmo que Jonas é. Não olhe para as pessoas ao redor de você, julgando elas por aquilo que elas conseguem ou não conseguem fazer. Todo mundo tem o seu valor. E ao mesmo tempo, independente daquilo que as pessoas falem sobre você ou pensem de você, você tem um valor que faz parte de você, que é inerente a você. Porque Deus, o Criador, aquele que fez cada um de vocês, ele diz que vocês são semelhantes a Deus, vocês são a imagem e semelhança dele. E por isso vocês têm um valor, independente daquilo que as outras pessoas digam. Vamos orar para concluir, então? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela oportunidade que todos nós temos de estar aqui nesse retiro, Deus. Muito obrigado porque você nos deu a Tua Palavra, Senhor, histórias que trazem tanta sabedoria e também ensinam a nós um pouco mais de como você pensa, de quem você é, do que você tem a ensinar para a gente, Deus. Eu peço, Pai, que a partir de hoje nós sejamos capazes de reconhecer, Deus, que você é aquele que nos dá valor, você é aquele que diz se a gente vale ou não vale alguma coisa. E você olha para a gente sempre com amor, Pai, apesar de tudo aquilo que a gente faz. Eu gostaria de te agradecer por isso, Pai. E te pedir também, Senhor, pelo resto do retiro. Que esse seja um retiro em que nossos corações estejam voltados a Ti, nossos olhos focados a Ti. E eu peço que você nos proteja e nos dê um tempo de grande alegria. Em nome de Jesus, amém.